Olá, senhoras e senhores, meu nome é João Victor Rufo e você está no podcast Entendes o que Lês. Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do nosso podcast Entendes o que Lês. No episódio de hoje, nós vamos tratar sobre um tema um tanto esquecido, mas que nos últimos meses nós fomos obrigados a lidar com ele novamente, mesmo que nós não tenhamos percebido. Hoje nós vamos falar sobre a vulnerabilidade humana, ou seja, da nossa vulnerabilidade. Para isso, eu vou usar o texto de Tiago 4, versículo 13 ao 15, onde o apóstolo trata sobre esse tema. Ele diz assim: Escutem agora vocês que dizem: Hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano, faremos negócios e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparecem por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Tiago 4, versículos 13 ao 15. Quando o novo rei foi levantado sobre o Egito, ele viu que o povo hebreu, que vivia no seu reino, era muito mais numeroso do que o seu próprio povo. E ele, sentindo o seu poder ameaçado, impôs 2 medidas para conter essa suposta ameaça. A primeira medida foi impor trabalho forçado aos hebreus, ou seja, os hebreus passaram a ser seus escravos. A segunda medida foi a ordem dada às mulheres que faziam os partos das mulheres hebreias para matar todos os meninos que nascessem. Mas como as parteiras não cumpriram a sua ordem, porque temiam a Deus, o rei ordenou que o seu próprio povo jogasse no rio Nilo todos os meninos hebreus. Isso está lá em Êxodo 1, dos versículos 8 ao 22. Quando o novo imperador, ou rei, era levantado para governar, ele sempre buscava eliminar todos aqueles que representavam uma ameaça ao seu poder ou eram possíveis rivais ao trono. Abimeleque, um dos filhos de Gideão, fez isso matando todos os seus 70 irmãos. Lá em Juízes 9. Outro imperador que fez isso foi Alexandre o Grande, quando mandou matar seu primo Amintas IV e quase todos os príncipes macedônios. Herodes o Grande, você deve lembrar que ao saber através dos magos que o Messias havia nascido, mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo de Belém e dos arredores com o intuito de matar o Messias, ou seja, matar Jesus, porque esse nascimento representava para ele uma ameaça ao seu poder, já que esse Messias era, segundo as profecias judaicas, o novo rei de Israel. Isso está lá em Mateus 2, dos versículos 16 ao 18. O próprio Jesus sofreu perseguição dos mestres da lei e dos sumos sacerdotes, porque os mesmos o viam como uma ameaça ao seu poder, à sua influência no judaísmo. Ao longo de toda a história do cristianismo, a igreja sofreu diversas perseguições por ser vista como uma ameaça. Na igreja primitiva, houve muitas perseguições por parte dos imperadores romanos contra os cristãos. Entre esses imperadores estão Nero, Domiciano, Trajano, Marco Aurélio e entre muitos outros. Essas perseguições eram porque esses imperadores viam a igreja como uma ameaça ao seu poder pelo fato de não adorarem aos deuses romanos ou até mesmo aos próprios imperadores, porque muitos deles exigiam essa adoração a si mesmo. Todos os reformadores, até antes de Martinho Lutero, sofreram perseguição pela Igreja Católica por não concordarem com as suas práticas e doutrinas e as condenarem. O próprio Martinho Lutero foi perseguido por ter publicado suas 95 teses contra as práticas da Igreja Católica e por seus livros contrariando a mesma. Você consegue perceber que ao longo de toda a história da humanidade, os seres humanos sempre fizeram de tudo para estarem no controle de todas as coisas? E isso tem uma razão. É porque a nossa ideia de força está intimamente relacionada ao sentimento de termos o controle de todas as coisas, de estarmos no controle. O rei que foi levantado sobre o Egito, ou sentindo seu poder ameaçado, mandou matar todos os meninos hebreus e fez do restante do povo seus escravos. O novo imperador sempre buscava eliminar todos aqueles que poderiam ser uma ameaça ao seu poder, ou seja, ao seu controle. Nós sempre fazemos de tudo para estarmos no controle. Só em pensarmos na possibilidade de não termos esse controle, de perdermos esse controle, já nos dá calafrio, porque, como eu falei agora há pouco,
A nossa força, ela vem do sentimento de que temos o controle em nossas mãos. Ou seja, quando temos o controle, quando tudo está saindo conforme a nossa vontade, conforme o nosso querer, quando tudo está saindo conforme nós planejamos, nos sentimos fortes. Mas quando isso não acontece, nos sentimos fracos. E essa fraqueza nos traz à memória a pior realidade que o ser humano caído, ou seja, pecador, pode se deparar. A realidade da sua vulnerabilidade. Vulnerabilidade é não ter o controle das coisas. Logo, traz um sentimento de fraqueza. Essa realidade de que o ser humano é vulnerável foi e continua sendo o maior motivo para a tentativa de milhares e milhares de pessoas de tentar acabar com a ideia de que há um Deus que é soberano. Porque, havendo um Deus que é soberano sobre todas as coisas, já não temos o controle de tudo. Logo, a ideia de haver um Deus soberano nos lembra da nossa vulnerabilidade. Agostinho certa vez disse: quando eu sei que Deus é Deus, eu sei que o homem é homem. O que Agostinho está dizendo é exatamente o que acabei de falar. Quando vemos, ou seja, reconhecemos que Deus é soberano sobre todas as coisas, reconhecemos então que não temos o controle de nada, logo somos vulneráveis. E é sobre essa vulnerabilidade e esse anseio do ser humano de querer o controle nas suas mãos que o texto que eu li no começo do episódio fala. Agora, considerando tudo que eu falei, que com certeza você já passou por isso ou ainda passa, quando as coisas não saem conforme você planejou, quando as coisas saem do seu controle você se sente fraco, e quando as coisas acontecem contrário a essa situação, ou seja, quando sai conforme você planejou, você se sente forte, é que o texto fala e que agora eu quero que você preste bem atenção, considerando isso tudo que eu falei. O apóstolo começa essa parte do capítulo mostrando para quem era a sua repreensão que vem logo a seguir. Ele começa dizendo assim: escutem agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano e faremos negócios e teremos lucros. Para pessoas que achavam que tinham controle de tudo na palma das mãos, é que era a repreensão que vinha logo a seguir. Tudo aquilo que eu disse na introdução desse episódio se aplica nesse texto. Muitas vezes nós somos como essas pessoas. O discurso deles soa como um tremendo grito de eu tenho o controle de tudo. Nossos planos, na maioria das vezes, são fundamentados na nossa própria força, ou seja, são fundamentados no falso sentimento de que temos o controle de tudo. Para eles, o tempo estava no seu controle, assim como a possibilidade de lucrar com os negócios. Ou seja, é como se o amanhã pertencesse a eles. E é importante notar que no discurso deles não há nenhuma referência a algo e nem a alguém a não ser eles mesmos. Deixa eu te explicar isso melhor. Se você reparar bem, o discurso deles sempre faz referência a eles mesmos. Veja, hoje ou amanhã iremos e lá passaremos, faremos negócios, teremos lucros. Tudo aponta para eles mesmos, como se tudo que eles fossem fazer fosse algo resultante da força deles, da própria força deles. Não há nenhuma referência externa, porque se tivesse, todo o plano deles já não dependia das suas próprias forças, mas também dependia de algum agente externo. E isso os lembraria que eles não possuem completamente o controle das coisas, ou seja, os lembraria que são vulneráveis. Não há nenhuma referência a algo externo porque nós, seres humanos, sempre tentamos fazer desaparecer tudo aquilo que nos lembre da nossa vulnerabilidade. Assim como os reis, imperadores e líderes totalitários e etc. sempre faziam e ainda fazem de tudo para eliminar qualquer ameaça ao seu poder, como também o discurso das pessoas que eliminava qualquer agente externo dessas pessoas do texto, nós também fazemos isso no nosso dia a dia. E pior, muitas vezes sem percebermos. Ao longo dos nossos dias, procuramos esquecer tudo que nos lembre que não temos o controle de tudo. Isso vai desde tentarmos esquecer de fatos comprovados ao longo da história, até mesmo pequenas situações que fugiram do nosso controle. Até mesmo tentar excluir Deus das nossas vidas, porque Deus nos lembra que somos vulneráveis. A existência de um Deus soberano lembra que não temos o controle de nada, logo somos vulneráveis. E o fato de querermos eliminar tudo aquilo que nos lembre da nossa vulnerabilidade nos leva à próxima parte do texto. Agora, Tiago, já tendo mostrado para quem era a sua repreensão, escreve a sua repreensão. Ele diz assim: vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Tiago começa dizendo algo que não é nenhuma
nenhuma surpresa para ninguém. Nós não sabemos o que acontecerá amanhã. Por mais que tentemos, o amanhã não nos pertence. Hoje não podemos fazer nada amanhã, porque não temos o controle disso. Na nossa era, desaprendemos o não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. E Tiago continua dizendo a maior coisa que nos lembra que somos vulneráveis, que é a morte. A brevidade da vida nos lembra que somos vulneráveis e isso ninguém pode negar. Por isso que Tiago fala justamente sobre essa brevidade, como a vida é curta, como a vida é vulnerável, para mostrar para a gente que não temos o controle de nada. A questão é, por mais que tentemos esquecer todas as coisas que nos lembrem da nossa vulnerabilidade, ou seja, nos lembre que somos vulneráveis, que não temos o controle de nada, sempre, repito, sempre vamos nos deparar com essa realidade, sempre vamos nos deparar com a realidade da nossa vulnerabilidade. Nossa geração ela tem se achado invicta, invencível ou coisa do tipo. Não pensamos mais na nossa vulnerabilidade, muitos não sabem o que é isso. Porque ao longo dos anos ela foi sendo esquecida e tudo que nos lembrasse dela foi eliminado ou quase eliminado totalmente. Mas como eu disse, sempre batemos de frente com ela. E foi isso que aconteceu e está acontecendo. Durante essa pandemia, nós fomos obrigados a lembrarmos o quanto somos vulneráveis. Por conta de um vírus que não se vê a olho nu, milhares de pessoas foram afetadas. Essa pandemia veio com uma grande mensagem. O ser humano é vulnerável e frágil. E pode ficar tranquilo ou tranquila, Deus não deixou de ser soberano. Não se engane, ele não foi pego de surpresa. Pelo contrário, ele continua sendo soberano sobre todas as coisas e possui total controle delas. C.S. Lewis certa vez disse assim: Deus sussurra a nós na saúde e na prosperidade. Mas sendo maus ouvintes, deixamos de ouvir a sua voz. Então, ele gira o botão do amplificador por meio do sofrimento. Aí então ouvimos o ribombar de sua voz. A verdade é que nós ouvimos muito melhor no sofrimento do que na prosperidade. A questão não é simplesmente nos depararmos com a nossa vulnerabilidade como tem acontecido nos últimos meses, mas sim depois disso, como vamos lidar com ela. Porque ela é uma realidade, nós somos vulneráveis. Agora, como nós vamos lidar com ela? Como vamos lidar com essa vulnerabilidade? Nesse momento, entra outra parte do texto do apóstolo Tiago, onde ele diz assim: em vez disso, deveriam dizer, se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Depois de Tiago mostrar o quão vulnerável nós somos, ele diz o que devemos fazer. Ao invés de fazermos sumir tudo o que nos lembre da nossa vulnerabilidade, Tiago nos orienta a reconhecermos essa condição, ou seja, que não temos o controle de nada, e nos voltarmos para alguém que é capaz de nos proteger, para alguém que tem o controle de tudo. Paulo certa vez disse em 2 Coríntios 12, versículo 10, ele disse assim: quando sou fraco, então é que sou forte. No contexto dessa passagem, Paulo fala sobre o seu sofrimento e a resposta de Deus a ele que foi: a minha graça te basta. Graça, favor imerecido. O sofrimento de Paulo lembrava da sua fragilidade e vulnerabilidade, mas ele nos mostra o segredo para lidarmos com isso. Paulo nos diz que quando ele reconheceu que era fraco, aí que ele foi forte, porque ele buscava força no único que poderia dar a ele essa força, ou seja, em Deus, que tem o controle de tudo na palma das mãos. Uma das formas do nosso relacionamento com Deus é como de um pai para com um filho ou uma filha. Muitas vezes, um pai permite que as consequências ruins das más escolhas dos seus filhos venham sobre eles para que eles reconheçam que são vulneráveis e que precisam da proteção do seu pai. Ao nos depararmos com a nossa fraqueza, a nossa vulnerabilidade, ao invés de fingirmos que ela não existe, que ela não está ali, que não é uma realidade, devemos nos voltar para Deus, assim como um filho se volta para um pai ou para uma mãe. Você com certeza se lembra de alguma situação ruim que você passou por ter tomado decisões ruins e correu para o colo do seu pai e da sua mãe. E você se lembra que isso não foi uma coisa ruim, porque a melhor coisa foi ter o colo deles para você se deitar a sua cabeça e pensar um pouco. É dessa maneira que devemos ser. Tiago não nos diz que é errado fazer planos, não, mas sim que é insensato fazer planos contando com a nossa própria força. Nossos planos devem estar firmados na vontade soberana de um Deus que é soberano. Por fim, eu queria dizer a você que lidar com a nossa vulnerabilidade dói. Disso não podemos fugir. Ela dói, lidar com ela dói, porque fere o nosso ego, fere o nosso orgulho, fere uma crença que nós tínhamos de que nós podemos ter o controle de todas as coisas. Mas gostaria de te dizer que há um Deus que é soberano.
que possui o controle de todas as coisas e que, como um pai, está disposto a protegê-lo e cuidar de você como a um filho ou uma filha. Não se engane, nós não temos o controle de nada. E nem tente ter, não tente ter esse controle. Ter o controle das coisas dá muito trabalho. E nós, eu, você, nós não fomos criados para isso, para esse trabalho. Não importa a sua idade, diante de Deus seja sempre como um filho ou uma filha. A administração da casa, o que vão comer, ou como vão pagar as contas, não cabe a você, mas sim a Ele. Não saia desse período que aqui estamos passando ainda, como se nada tivesse acontecido. Reconheça que com as suas próprias forças você não consegue, que nós com as nossas próprias forças não conseguimos. Nossa vulnerabilidade, entregue à nossa própria força, ela é motivo de perturbação, porque nós somos vulneráveis. E quando não temos o controle das coisas, nós nos sentimos fracos e isso nos traz perturbação. Mas quando ela é entregue a Deus é motivo de paz, porque Ele é a nossa força. Pois sendo a sua vontade boa, perfeita e agradável, como um pai, Ele sempre irá nos guardar e nos proteger. Dessa maneira eu encerro o episódio para que você reflita sobre isso e que você veja que a nossa vulnerabilidade não é algo ruim. Porque entregue a Deus é uma coisa boa. Porque Ele nos protege, Ele nos guarda. E é Ele que é a nossa força. A graça dele, o favor imerecido se faz a nossa força. Espero que você tenha gostado desse episódio. Peço que, se você puder, compartilhe com outras pessoas para que mais gente possa ser alcançada. Espero você no próximo episódio, que sairá no próximo sábado. A Deus seja toda a glória. Até a próxima.